Olá, pessoal. Já é dia 27 de junho de 2024. Estamos na nossa sessão 2 de 3 de interação aqui, pós-EMP 2024 Fortaleza, em que a gente teve um mini curso, né, sobre o uso do Orbit Insight, Intelligence lá. E a gente aproveitou o nosso momento presencial para fazer uma interação maior, né, do que ficar entrando, onde eu clico, onde eu não clico, como que eu acesso o sistema. Então, a gente acabou roubando, né, vamos dizer assim, ampliando o nosso tempo de workshop, né, de 3 horas, a gente vai ter aqui quase 4 horas de workshop no total, porque a gente vai ter esse período online e quem quiser participar de mais pode participar também, né? Eu estava aqui com o pessoal, né, que já estava aqui na sala, eu até vou compartilhar minha tela aqui, né, mostrando, né, que muitos dos materiais que a gente vai ver ao longo, né, dessa nossa sessão de hoje estão já nos materiais que eu postei tanto no grupo do WhatsApp lá do EMP, como no e-mail de confirmação aqui que vocês tiveram, né, principalmente para quem se inscreveu um pouco antes, né, que você já deve ter recebido, né? Quem não recebeu esse e-mail, é só olhar lá no grupo do EMP que todos os materiais estão lá, né? Resumidamente aí, alguns vídeos sobre Orbit Insight, sobre Orbit Intelligence e outros materiais que foram materiais que nós usamos lá no workshop presencial em Fortaleza, tá? Bom, para quem não esteve no nosso mini curso em Fortaleza, se eu tivesse que falar rapidamente, a gente comentou brevemente que grande parte daquilo que a gente tem que fazer como estudos, né, de levantamento, prospecção tecnológica, isso tudo, uma boa parte do que a gente pode fazer não é nem entrando no Orbit, nem usando ferramenta nenhuma, mas simplesmente entrando no próprio Google e escrevendo, por exemplo, dá um exemplo para vocês, tá? Aqui, ó, microalgae patent landscape. Aliás, pode ser melhor que patent landscape, né? Technology landscape. Cape aqui, né? Beleza? E não por acaso, né? A gente vai encontrar muitos relatórios prontos, por exemplo, da própria ONU. Aqui a gente vai ver um outro, né? Que é sobre inteligência artificial. Esse aqui é um outro relatório da OMP também, né? Nesse caso sobre microalgas e, interessantemente, tanto esse relatório sobre microalgas como um relatório que a gente tem sobre artificial intelligence aqui, né? Sobre que é justamente um dos que a gente usou lá no nosso workshop, são relatórios que foram criados, né, com o uso de ferramentas como o Orbit. Mas nesses dois casos especificamente, foi utilizado exatamente o Orbit. Tá? Então, é interessante porque a gente pode pegar, inclusive, na própria metodologia desses relatórios, né, e a gente vai ver, por exemplo, até mesmo o próprio Search Query, né, a estratégia de busca que o pessoal utilizou. E diferente do que eu fiz hoje de manhã, agora de noite eu transcrevi, né, eu fiz um copy-paste dessa estratégia aqui, e a gente vai poder pegar um relatório de 2019 super bem construído lá da OMP, e a gente vai poder ter um conjunto de dados muito parecido, né, lógico que atualizado, 5 anos depois, mas sem ter que ter tido todo o trabalho que esse pessoal já teve, né? Então, fica a dica, né, que nem sempre a gente vai encontrar materiais assim, mas não são raros os casos, né, que a gente vai encontrar relatórios prontos, inclusive da própria OMP, do Escritório Europeu e de outras organizações também, né? Então, para quem não participou do nosso workshop lá em Fortaleza, e acho que tem bastante gente aqui nessa turma de agora, particularmente, a gente deu uma olhadinha nisso e sobre essa conversa, né, de usar materiais prontos, relatórios prontos, tudo mais, a gente tem até um vídeo, né, que eu usei no lugar de slide, eu peguei esse vídeo aqui que já está gravado e a gente foi navegando, né, sobre a ideia de usar o Orbit Insight, o Orbit Intelligence como ferramentas para transformar qualquer relatório em um relatório vivo. Uma coisa é você ter um relatório ali, né? 150 páginas, cheio de visuais, aquelas coisas todas, né? E a outra coisa é ele te perguntar assim, né? Tá, e daí? O que que eu faço com essa informação? Tá? É bem por aí o negócio, né? E o comentário geral é que grande parte desses
relatórios que a gente tem de panoramas, né? E não são relatórios muito bem construídos, né? Aliás, aqui é a sugestão, né? Se você entrar no Google, escrever lá Artificial Intelligence Technology Landscape Report, vocês vão acabar encontrando, né, uma série de relatórios já prontos e que, evidentemente, né, por serem relatórios de panorama, né, eles até têm dashboard, estrutura, mas fica naquela coisa meio macro, né? Ah, países que têm mais depósitos, empresas que têm mais depósitos, mas daí você fala, tá, mas o que está por trás dessa informação? O país tem mais depósitos, mas está depositando sobre o quê? A empresa tem mais depósito, né? Quem é que cita eles? Quais são as patentes deles que tiveram maior impacto? Então, para não ficar repetindo, né, evidentemente, aquilo que a gente fez lá em Fortaleza, né, isso aqui é um pequeno resumo do que a gente teve. E para quem não esteve no nosso workshop lá em Fortaleza, eu recomendo que dê uma olhadinha nisso daqui, né? E como eu comecei a nossa conversa hoje, né, lá em Fortaleza, também comentei, gente, tem muita coisa que já está pronta e a gente pode mais do que ficar olhando, né, somente para relatórios que a gente tem, como esse aqui da OMP sobre inteligência artificial, aliás, um relatório excelente, né, ele por si só, junto com o material, né, de como ele foi construído, esses dois materiais aqui, eu dou uma recomendação para vocês que vale quase como um curso mesmo de como fazer um bom relatório de prospecção tecnológica, não usando só patentes, não usando só artigos, não usando só notícias, mas usando também informações de entrevista titular, de stakeholders, uma série de outras coisas, tá? Então, fica aí a dica, né? Inclusive, porque temos muitos professores aqui que ministram esse tipo de conteúdo, né? Hoje, quando eu tenho que ministrar isso aqui, eu falo, se eu tivesse que em 15 minutos fazer um relatório sobre qualquer coisa, eu não faria o relatório e procuraria um que já está pronto, né? E em cima dele a gente poder evoluir. Perfeito? Legal. A ideia que a gente tem aqui hoje é seguir naquilo que a gente já teve lá no nosso workshop em Fortaleza, e a gente, de fato, né, entrar um pouco nessas outras ferramentas, né, que são Orbit Intelligence, Orbit Essential, para a gente poder dar alguns passos a mais, tá? Como grande parte de vocês, né, já teve algum contato com Orbit, seja com cursos comigo mesmo, ou porque são professores ou alunos do Profinit, né, eu vou começar pela ferramenta mais nova, tá? Que é o Orbit Insight. Depois a gente vai voltar para o Orbit Intelligence, onde eu vou fazer uma finalização que ajusta a parte final de como a gente, por exemplo, transforma esses relatórios que a gente tem aqui, principalmente no que diz respeito a patentes, em relatórios vivos de fato, tá bom? Legal. Bom, o Orbit Insight, pessoal, para a gente fazer o login é insight.orbit.com. Eu até vou copiar aqui e vou colar aqui no nosso chat, tá? Eu sei que vocês estão me ouvindo, mas se vocês quiserem entrar no Orbit Insight também, tá? Recomendo que entrem. Tá? Deixa eu até fazer o log off aqui, o meu, né? Deixa eu sair e eu vou voltar, né? Clicando ali no Orbit Insight, então, vocês vão ter a janela de login e vão entrar com a mesma senha que vocês acessam o Orbit Intelligence. Essa que a gente acabou de criar agora, tá, pessoal? Não vai pegar aquela que vocês já usam no Profinit, por exemplo, porque aquela senha não tem acesso ao Insight. Por isso, até que eu pedi um e-mail alternativo. Vocês vão digitar o e-mail novo de vocês, a senha que vocês criaram, vão dar um login, tá? E aí, o que a gente tem aqui, né, no Orbit Insight, o Orbit Insight é uma ferramenta, né, de busca, análise de informações contidas não só em patentes, mas em patentes, artigos, dados de empresa. Dados de empresa, grande parte vem das informações, vem do Crunchbase, uma base de dados que tem mais de 2 milhões de empresas inovadoras, né? Informações sobre projetos investidos com recursos públicos nos Estados Unidos e na Europa, e também informações, né, sobre fusões, aquisições, notícias e uma série de outros tipos de dados que a gente tem, né? Se vocês quiserem ter uma ideia, né, de qual que é a cobertura do Orbit Insight, aliás, qualquer coisa sobre o Orbit Insight, é só vir aqui nesse botãozinho aqui, Help, né, e colocar, por exemplo, escrever aqui, ó, Coverage, né, qual que é a cobertura. Ele tem uma ferramenta aqui, né, que joga aqui para a gente, para uns verbetes, e a recomendação que eu dou é não leia nesse quadradinho pequenininho, amplie a tela, e aqui ele vai falar para a gente, né, sobre a questão da
cobertura geográfica e outros tipos de cobertura também, né? Então, cobertura geográfica, ele vai falar aqui ó, da questão, né, de cobertura dos países que tem, disso, aquilo, mas acho que o legal é pegar esse data scope aqui, que aí ele comenta para a gente, né? Então, tem a base de patentes, que é o mesmo Orbit, o FANPAT que a gente usa lá no Orbit Intelligence, tá? Claro que não são todos os campos, são pesquisáveis aqui, mas assim, os dados são os mesmos, as famílias são as mesmas, tá? De mais de 100 autoridades, não sei quantos milhões de patentes aqui, perto de 100 milhões de patentes, 66 milhões de patentes, aí vai. E aí, o que tem a mais, né, que é de diferente, então, publicações científicas, né? São mais de 150 milhões de publicações, de mais de 50 mil journals que a gente tem. Também tem tese, literatura cinzenta, vamos dizer assim, né? Posters, livros também. Tem aqui algumas das fontes, né? E também dados, né? Também sobre é, dados de pesquisa clínica, do clinicaltrials.gov, e ali também os grants, né? Que a gente falou ali, financiamento de projetos colaborativos, ou não, né? Na Europa, nos Estados Unidos também, né? E aqui alguma informação, né, que eu estava falando, que são mais de, nossa, 4 milhões de corporações. Aqui tem um motivo, né? Só no Crunchbase tem 2 milhões, mas se você pode pegar no Orbit, né, a quantidade de titulares que tem é uma quantidade muito grande também, né? E aí tem aqui uma fragmentação, aqui a segmentação. E informações também de negócios, investimentos, e aí vai, né? Essa é uma coisa legal, né, a gente ver isso no Insight, pessoal, porque quem está acostumado a usar o Orbit Intelligence, né, que é muito focado em patentes, é uma ferramenta para a gente entrar fundo em patentes, né? O Insight, ele é uma ferramenta que eu gosto de falar que o nome dela é legal. Ela não é para fazer in-depth, né? Não é profundo, é para fazer insights, é para a gente conseguir pescar coisas no ar ali que normalmente a gente não pescaria olhando para um só tipo de informação. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei no período da manhã hoje, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui, por exemplo, microalgas, né? Microalga, microalga, microalga. Toda vez que eu coloco um termo, né, que ele reconhece, ele vai sugerir, se você está interessado em microalgas, talvez você também esteja interessado em algumas espécies de microalgas, em fotobioreatores, em célula de alga, biomassa, microalga, pronto. Eu tirei algae e algal biomass, porque não é microalga, pode ser macroalga aqui também. E se eu quiser colocar termos adicionais, como por exemplo, microalgae, né? Eu posso também adicionar aqui. Ou então até colocar palavras separadas, assim, né? Como microalgae, separado, assim, por exemplo. Quando eu coloco na mesma linha, tudo or. Se eu quiser colocar add new concept, eu vou fazer um and, tá? Beleza. Tem vários filtros, várias outras coisas, um monte de detalhezinho que eu não vou ficar entrando aqui porque não é objetivo, tá? Eu vou fazer minha busca. Quando eu faço minha busca, o que que ele está pesquisando, né, pessoal? Repetindo aqui, pesquisando patentes, publicações científicas, projetos investidos, dados de pesquisa clínica, empresas, pessoas, notícias, né? É o conjuntão, assim, de informação que a gente tem. Nesse painel inicial, ele tem alguns panoramas, né, que a gente tem aqui, alguns visuais, como, por exemplo, olhar para redes de colaboração aqui dentro, é só clicar um deles aqui, né? Nesse caso, tem um montão de empresa aqui dentro, né? Espero que não demore tanto para ele gerar aqui esse mapa, porque está meio grande mesmo aqui. Mas beleza, até que foi rapidinho, né? E ele mostra aqui alguns mapas que a gente tem aqui, né, de colaborações que podem ter entre empresas, e aí vai, né? E uma coisa bem legal, né, que todas as vezes que a gente tem informações no Orbit Insight, além, né, da gente visualizar assim, a gente pode também pegar isso tudo aqui e falar para eles, exporta para mim essas organizações aqui, tá? Nesse caso específico, pronto, todas as 742 organizações, tá? Opa.
E aí ele vai gerar um Excelzão ali para a gente, tá? Tá vendo? E eu posso, inclusive, exportar esse Excel, tá aqui exportando. E eu posso, inclusive, fazer análise disso daí usando outras ferramentas que eu tenho, né? Quem usa Power BI, essas outras coisas, quem usa bom, qualquer outra ferramenta de visualização, correlação, consegue visualizar os dados depois também, né? Então, essa é uma coisa bem legal, né? Porque a gente consegue. Deixa eu baixou aqui. Deixa eu puxar aqui da minha tela. Cadê? Acho que está na minha outra janelinha aqui, por isso que eu não estou achando ele aqui, tá? É, E aqui, ó, deixa eu só abrir. Só um exemplo, tá? Aqui eu tenho. Esse aqui acho que foi o exemplo que eu peguei de manhã, tá? Não são das 700. Mas será aqui de noite é a mesma coisa? Seria 700 no lugar de 31 linhas, não tem problema, não. Mas assim, aí tem o nome da empresa, o nome de fantasia, endereço, país e assim por diante, né? Então aqui são informações que a gente tem, né, que ajuda a gente a, por exemplo, depois poder, dentro do tema de microalgas ali, por exemplo, a gente poder ter uma ideia ali de alguns dos players, né? E de redes que a gente tem de players ali dentro, tá? Só para dar um exemplo aqui, tá, pessoal, que tem várias formas de exportação, tem vários outros gráficos também, né? Mas mais do que olhar para esses painéis aqui do Landscape, aliás, eu vou até usar um outro exemplo que eu peguei de manhã cedo, né? Ele fala que Innovation Strategy está no processo incremental, num ciclo de inovação emergente. Aí você fala, pô, o que ele chama de incremental aí? O que ele está chamando de emergente? Fala, toda vez que tiver alguma dúvida, vem aqui no Help, escreve, por exemplo, Innovation Strategy, né? E aí ele vai falar de Innovation Strategy para a gente. Como a gente já comentou, a gente sempre vai ver nesse modo tela cheia. E ele vai fazer uma série de comentários, né? Para que serve essa métrica? De onde vem? O que ele considera disruptivo? O que ele está falando que é incremental? Como que calcula? Qual é a base, né, que você tem aqui de literatura para esse tipo de análise? E aí vai, tá bom? Então, fica a dica, né? Todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida sobre como funciona o sistema, essas coisas todas, lembra sempre que tem esse help aqui. E outra coisa que eu vou pedir para vocês sempre lembrem, né, é que tem o Henry Suzuki, né, que também sou conhecido como eu aqui, que vocês podem falar, pô, Henry, tô meio perdido aqui, mano, fala aqui como que eu resolvo, né? Ou tô querendo fazer alguma coisa, sabe, Marcos? Assim, pô, o Marcos até deu uma risada assim no tipo, tá lascado agora, se ofereceu e tá gravando ainda, né? Pior é isso, né, Marcos? Mas vamos lá, né? A ideia é essa mesmo, tá, pessoal? A gente está aqui para a gente poder aprender junto, né? E poder colaborar bastante mesmo. Mas vamos lá. Mostrar algumas outras coisas para vocês aqui, né? Do Technology Landscape. Uma coisa muito legal que eu gosto muito do Orbit Intelligence é essa história de projetos, pessoal. Por quê? Tem projetos financiados lá na comunidade europeia que, cara, são multimilionários. Muitas vezes não deu nenhuma publicação até agora, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto chamado Scale, só de 24 milhões de euros o projeto, né? E que tem um financiamento ali de 14 milhões de euros. A gente pode dar uma olhada nisso aqui, ó. Se eu clico aqui nesse projeto, eu vejo algumas das empresas, né, que a gente tem. Uma delas é a própria Perfume Chanel, tem alguns outros aqui, né? Instituto Paul Bocuse, sei lá, e aí vai, né? Aliás, aqui tá bem interessante porque tem várias empresas mesmo, né? E é coordenado por uma outra empresa chamada Microfit. É muito comum a gente ter projetos, né? Comandados, assim, liderados por organizações acadêmicas, né? Nesse caso específico, é um projeto de 24 milhões de euros, né? Comandado por uma empresa. Aqui. Bom, de onde vem essas informações? Vem do Cordes. Aqui tem o link do Cordes. Para quem não conhece, pessoal, o Cordes é uma base de dados pública aberta, tá? E a gente pode, inclusive, fazer pesquisa nele diretamente. O que é legal é que o Cordes ele tem, né, detalhes sobre aquele projeto. Se tiver alguma coisa publicada já dentro do projeto, ele vai colocar, nesse caso aqui eu não estou vendo nenhum,
Fala do esquema de financiamento, tá? Tudo isso daqui. E uma coisa que eu acho muito bacana, ele fala, né? Mostra aqui quem são os players, onde eles estão, e melhor, quanto de grana cada um levou ali, né? Então, a Microfit levou 11 milhões de euros e ela gastou no total 20 milhões de euros nesse projeto aqui. E os participantes todos, que estão desde Plantas Medicinais e Complementos Alimentícios S.A., levou 11 mil euros, né? É uma quantia módica, perto, por exemplo, né? Do que essas outras organizações aqui acabaram tendo aí de contribuição, né? Ali da comunidade europeia, né? Já está aqui, ó. Perfume Chanel levou ali meio milhãozinho, né? De euros também. E o que é legal, né? Você fala, pô, quem é que está na Chanel ali trabalhando nesse projeto, né? Vocês podem clicar aqui e dentro desse Contact the Organization aqui, ele vai abrir uma outra página, né? Que é ali na comunidade europeia. Se vocês tiverem se cadastrado aqui, vocês conseguem acessar as informações, né? É meio parecido com o que a gente tem no currículo Lattes, sabe? Que a gente tem que entrar ali com as informações. É que, na verdade, no meu caso aqui específico, eu até deixa eu ver aqui, acho que de manhã cedo eu tentei resetar a minha senha, ele falou, eu vou ter que resetar a minha senha agora, porque de manhã cedo eu tentei resetar, coloquei uma senha muito pequena. Mas acredite, pessoal, você faz o seu cadastro aqui, você tem acesso até ao e-mail do pessoal ali, nesse caso especificamente, lá da Chanel, responsável por aquele projeto, né? Então, é meio parecido quando a gente entra no Lattes, né? Você não tem o Lattes do pesquisador, mas você clica ali e ele manda a mensagem para o e-mail do pesquisador, né? Uma forma que eles têm de evitar spam também, essas coisas todas, né? Beleza. Nós vamos voltar aqui pro Orbit Insight. Então, o CORDS é uma das bases de dados, uma das fontes de informações que traz informações aqui para o Insight, né? Tem dezenas de outras. Aí eu vou mostrar outra coisa aqui. Se eu entrar aqui dentro, eu até fiquei curioso, se tiver perfume Chanel aqui, estou intrigado, né? Deixa eu entrar na Chanel aqui. Aí acontece duas coisas, pessoal. Tem assim, nessa abinha Y aqui, em relação a microalgas, ao tema que nós pesquisamos, o que a Chanel tem. E independentemente de microalgas, General Information, o que a Chanel Perfumes tem. Então, está falando aqui que tem um tantão de patente, né? 233 patentes, tem um network aqui razoável, né? Esses aqui são os principais, né? Ah, áreas científicas que você tem, que a Chanel Perfume está atuando, aí tem questão, né, de irritação ocular, tal, já dá para perceber que essa é uma área de interesse deles. E toda vez que você tiver uma coisa como essa, se você clicar aqui em cima, você consegue entrar naquele conteúdo, né? E aí, usando algumas ferramentas aí de semântica, né, de agrupamento, você vai falar, cara, eu queria ter uma ideia desses trabalhos que a gente tem aqui da Chanel, né, especificamente, quais são esses que têm a ver com danos oculares? Aí ele vai lá e foca naquilo ali e mostra para gente alguns artigos que ele tem ali dentro, né, falando aí de opacidade ocular, seja lá o que for também, né? Então, agora voltando aqui, né, para o próprio Chanel, aqui nesse Y, só para mostrar uma outra coisa, né? Aqui é em relação ao tema microalgas, o que a gente tem. Especificamente, aqui é até curioso, né? Porque embora a Chanel apareça ali, como aparece só em um projeto, eu acho que ela nem aparece aqui em network e influência aqui, né? Mas aí tem alguma coisa, né, de projetos, invenções, uma coisa interessante aqui, né? Que você vê aqui dentro de projetos. Aqui sim, projetos relacionados a microalgas, né? E a gente tem algumas patentes e, mais especificamente, aquele projeto que a gente viu ali dentro, né? Também. Tá? Então, toda vez que a gente tem, né, qualquer outro ator, vou pegar essa microfit agora, ele sempre vai dividir assim. Quando eu faço uma busca por um assunto, em laranjinha ou em relação àquele assunto, e em azul de forma geral. O que é legal, né, Elana, que assim, a gente não fica míope, né? Você fala, cara, achei a microfit aqui. Você fica olhando a microfit.
Mas tá aqui, além, né, de olhar para microalgas aqui, que mais que a microfit tem, né? Então você dá um passo para trás e amplia a sua visão também, tá? Bom, é, tem outras informações que a gente tem aqui, né, no Technology Landscape. Tem, por exemplo, organizações, né, empresas, e a gente tem alguns filtros, né, que a gente pode colocar aqui, que eu quero falar o seguinte: eu gostaria de saber, em relação ao tema microalgas, eu queria ter uma ideia de empresas, mas eu queria que fosse só pequenas e médias ou startups. Aí eu clico aqui, ele vai dar uma filtrada para mim em pequenas e médias ou startups, né? E aqui, é, entre, né, as empresas que tem, no topo está aparecendo essa Audi for Fuel aqui, for Future. E aí a mesma coisa, pessoal. Eu entro nela e aí fala, em relação ao tema, o que que a Audi for Future tem? E independentemente do tema, o que que ela tem também, né? Então a ferramenta acaba, principalmente para atores, ela acaba sendo muito legal para a gente encontrar, né? Entender melhor esse cenário competitivo também, né? Para isso, sim, o Orbit Insight ele é bem legal para a gente ter esses insights baseados nas informações, perfil de empresas também e assim por diante, tá? Tem outras ferramentas, pessoal, sobre o Orbit Insight, que são sobre, permitem a gente fazer uma visualização de competidores, né? Então, você marca uma empresa, marca outra, fala para comparar tudo isso, mas eu não vou ficar entrando nisso tudo, tá? Porque se vocês quiserem falar sobre Competitive Landscape, Competitive Landscape, ele vai ter ali o verbete falando para a gente como que a gente cria, tarará, tarará, essas coisas todas também, tá? Legal. Então, só para citar para vocês aqui algumas coisas mais que eu não vou ficar abordando hoje, né? Mas era mais para vocês terem uma ideia de panorama. Aliás, falando de panorama ainda, vou só mostrar mais uma coisa para vocês, né? Deixa eu voltar ali para projetos. Tem um projeto ali que eu até vi que tinha Circular Economy, deixa eu ver aqui. Tinha até um tema que eu até tinha esquecido qual era, mas era aqui, ó. Era essa história de floculantes aqui, tá? É, que é muito, parece que é um tema meio comum para microalgas, né? Então, eu falar, que eu queria falar sobre microalgas, mas eu queria refinar esse negócio aqui como floculante, por exemplo, tá? Então, basta você vir aqui ou fazer uma nova busca, ou pegar a busca que você tem, e aí eu posso colocar aqui floculante, né? E aí, de repente, ele pode dar sugestões para mim de outras coisas, né? Floculation, microflocculation, e aí eu posso eu mesmo adicionar aqui biofloculant, biofloculant, por exemplo, né? E aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou refinando a minha busca, né? Ali tinha aquele tantão de coisa, aqui eu vou refazer minha busca, agora é mais estreita, né? Eu estou estreitando em cima de biofloculantes aqui, e aí vai, né? Então, dentro do próprio insight, né, você pode fazer uma primeira busca inicial, fazer refinamento. É, tem como você controlar também, né? Essa busca que eu fiz é a Smart Search, tá? Aquela busca mais simples. Tem como você usar conectores booleanos, alguma coisa de truncagem também. É possível fazer, pessoal, tá? Como é que eu faço busca booleana no Orbit Insight? Vem lá no help, escreve assim, né? Boolean. Boolean. Aí tem Query Builder, Boolean Operators, e aí vai, tá bom? Então, toda vez que tiver uma dúvida, pode olhar aqui, ou como o Marcos já deu aquela risada outra hora, tem o meu WhatsApp, entre em contato, tá, Marcos? Pode entrar, Cristiane Tonholo também, Elano, Thiago, todos vocês já me conhecem aí de longa data, né? Beleza, pessoal. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho, né? O compartilhamento.
Dessa parte do insight, assim, vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Assim, alguma coisa que intrigou vocês? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Elano, tá tranquilo? Só muitas ideias. Ideias, assim. Bom, uma coisa boa, Elano, você falou de muitas ideias, Thiago, já vou te passar a palavra, tá? Vocês vão ter até o dia 23 pelo menos, eu acho que é 23, eu acho que eu consegui. Aliás, 23 não, é 13 de julho que eu consegui. 13. 13, né, de julho que eu consegui o acesso. Até lá, Elano, vai usando. Terça-feira que vem vai ter uma outra conversa dessa. E se for necessário, a gente faz outras também, tá? Porque cá entre nós, né, pessoal, eu tô aqui no meio de um monte de professores, né? Você sabe que professor é uma coisa rara, né, Cristiane, assim, tá aqui presente. Olha o tanto que a gente tem aqui. Então, eu não vou perder essa oportunidade, tá? Se vocês quiserem marcar outros dias, a gente vai marcando também. O importante é poder usar, né, e se familiarizar com as ferramentas. Quem é professor do Profinit, principalmente, vai poder aproveitar muito, porque depois desse prazo, o Orbit para o Profinit segue, né? E aí eu queria mostrar algumas coisas bem legais, até para vocês fazerem dinâmicas com os alunos de vocês, quem é aluno do Profinit, professor Profinit aqui também. Vamos lá, Thiago. Henry, eu queria saber de ti o seguinte, lá no Orbit eu consigo pegar aqueles resultados, por exemplo, para poder fazer, colocar, por exemplo, dentro de artigos, por exemplo, na concepção dos relatórios, seria possível fazer isso? Pode, na verdade, é só citar, né? Foi produzir esses gráficos usando o Opt Insight e Opt Intelligence. Já tá tranquilo, tá? Inclusive, nesse período de trial que vocês têm, usa, tá? Tá aí para usar mesmo. Alguém quiser produzir alguma coisa, usa. E principalmente vocês são professores, tá? Falar, putz, hein, eu estava aqui, tive uma ideia de um artigo super legal para fazer, né? Não que a gente vai poder fazer sempre isso, né? Mas de repente a gente pegar, fazer uma pequena extensão, acho que não tem problema nenhum, né? Lógico que é importante a gente poder disseminar as coisas, o que não dá para dar meses e meses de trial, porque aí realmente a empresa, a Questel é uma empresa que não é filantrópica, né? Muito embora eles tenham uma coisa aqui no Brasil que não tem nenhum país do mundo, são os 800 acessos no nível máximo do Orbit, né? Gratuitamente já vai entrar no oitavo ano agora, né? Nenhum outro país do mundo tem isso. Beleza? Legal. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, né? Fazer uma primeira olhada aqui no Orbit Insight, né? O comentário geral, tá, pessoal? Para entrar mais a fundo no Orbit Insights, tudo isso, lembra, tá? A gente tem os nossos vídeos, aqueles materiais todos, né? Que estão, inclusive, ali, né? Nos materiais, né? Que a gente já deu uma olhadinha ali, né? No que a gente, como se diz? Que eu mostrei logo no início aqui. Então, não deixa de usar aqueles materiais, aqueles vídeos já gravados também, por exemplo, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo também. Aliás, uma outra coisa que eu fiquei falando do Help toda hora, né? Uma outra coisa legal do Help, né, que eu posso pegar qualquer coisa aqui, opa, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Em relação ao Help, né, que eu estava mostrando para vocês. Pessoal, qualquer coisa, o que que você faz? Vem lá no laranjinha do Help, clica lá. Nesse caso aqui, eu vou pegar qualquer verbete que está aqui, vou abrir, né? Na página do Help, aqui tem a questão, né, do que é o Technology Landscape Overview. Você vier aqui no Home, ele vai ter uma base de conhecimento que é daquele jeito, né? Tudo o que gostaríamos de saber sobre o Orbit Insight e não tínhamos para quem perguntar. Para quem perguntar, vocês têm, que sou eu mesmo, né? Mas, se não quiser perguntar e quiser entrar já diretamente, tem aqui. Cara, tem muita coisa, tem um monte de vídeo. É impressionante, tá muito legal essa parte toda de tutorial deles ali também. Tem aqui dicas da cozinha, né? Tips and tricks ali, né? Deles também. E aí vai, tá bom? Beleza. Agora eu vou entrar aqui no Orbit Intelligence, né? Que é o Orbit que a gente está mais acostumado a usar aí em outras situações. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ô, Thiago, se você puder abaixar sua mão, porque senão eu fico olhando para sua mãozinha, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, eu vou ficar querendo te passar a palavra aqui. A não ser que você esteja pedindo a palavra, né? Deixa eu pegar aqui, talvez o Thiago. Deixa eu ver. Você quer fazer um comentário, Thiago?
Não, 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 tudo bem, pode seguir, pode seguir. Ah, então eu vou baixar aqui, eu tenho o poder de abaixar a mão das pessoas aqui também, tá vendo? Legal, né? Vamos lá, pessoal. Bom, aqui eu estou entrando no Orbit Intelligence, né? O Orbit Intelligence é uma ferramenta de busca e análise de informações, principalmente de patentes. Ele tem até um conteúdo de literatura não patentária também, né? Mas não é o foco do Orbit Intelligence. O Orbit Intelligence, eu diria que é uma ferramenta especializada, né? Avançada, para a gente poder fazer busca de e análise de patentes. Bom, tem vários modos de busca, né? Tem busca simples, busca avançada, busca semântica. Normalmente, quando a gente está para colegas que são nível EMP, nível Profinit, né? Ou especialista, a gente normalmente usa, né? O modo de busca avançado e muitos colegas, inclusive, usam linha de comando, tá? Tem aqui na busca avançada, vocês estão vendo que tem várias, né? Ferramentas aqui que a gente tem, inclusive tem algumas ferramentas de auxílio, né? Ah, se eu quiser falar alguma coisa sobre titulares, por exemplo, eu posso pegar um determinado titular, né? Sei lá, vou pegar aqui escrever Baia aqui, posso fazer uma busca, né? E ele vai encontrar aí as empresas que levam o nome e também as empresas que podem ser subsidiárias, tal, e assim por diante, tá? E aí algumas empresas que podem até eventualmente nem levar o nome da empresa original também, né? Aqui nesse caso aqui eu estou vendo que a Bayer, o nome é bem prevalente. Aliás, tem aqui subsidiárias não contendo a palavra também. É isso que eu estava procurando aqui também, não. Então, tem aquilo tudo e tem várias outras subsidiárias que não tem. É bem legal, né, para a gente poder muitas vezes falar, poxa, né, se eu fosse fazer uma busca por buyer, se eu quiser o grupo aí, subsidiárias, eu também tenho como acessar mais informações aqui dentro, tá bom? Bom, eu não vou ficar entrando nesses detalhes, mesmo porque todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver alguma coisa, vocês podem vir no pontinho de interrogação, né, Nájila? Então, vocês quiserem entrar em contato com Henry Suzuki, WhatsApp, né? Ou então vem aqui no pontinho de interrogação e vocês vão poder olhar aí esses detalhes todos. Aqui, né, para a nossa conversa de agora, eu queria meio que aproveitar o embalo daquilo que a gente fez no nosso workshop lá em Fortaleza. Aí o pessoal, eu estou gravando essa sessão, o pessoal que assistiu de manhã, o que eu estou fazendo agora, tem um monte de coisa que eu não fiz de manhã, e de manhã eu fiz um monte de coisa que eu não estou fazendo agora, tá? Depois eu vou compartilhar os vídeos. Mas tem uma coisa bem legal, né? Que é o seguinte: lembra que eu comentei que a gente tem ali os nossos relatórios vivos que a gente pode pegar, né? Vocês viram? Tem um relatório lá, super massa, e aí eles fizeram a clusterização das informações aqui, né? Viram aqui alguns dos principais titulares, aquelas coisas todas, né? São coisas interessantes, né? Indicativas. Ah, a Microsoft tem mais patente, a IBM tem mais patente, mas a gente fica sempre com aquela sensação do e daí, né, Cristiane? Tá, e daí? E aí, esse negócio do e daí, uma coisa legal é que quando a gente tem ferramentas como o Orbit, inclusive o Orbit foi a ferramenta que foi utilizada para fazer esse relatório, eu até complementei aquele nosso material com isso aqui, ó. Aquele relatório da OMP, eu comentei com vocês que ele tem todo o search query dele ali, a estratégia de busca, tá? O que eu vou fazer agora com vocês, eu vou pegar a estratégia de busca deles, eu transcrevi aqui para um documento do Word, tá? O que ele falou é o seguinte: para fazer a estratégia de patentes deles, ele pegou o bloco um ou juntou com o bloco 2 e juntou com o bloco 3. O que é o bloco um? O bloco um é uma montanha de classificação de patentes aqui que ele trabalhou dentro da classificação cooperativa, do CPC. Então, até vou fazer o seguinte: Ctrl C ali, vou lá no Orbit Intelligence, vou lá no Command Line, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Beleza? Peguei o Ctrl C do relatório da OMP, joguei para cá. Ele encontrou perto de 2 milhões de famílias de patentes ali dentro, né? Que mais que a gente tem ali dentro? Aí eu tenho o bloco número 2, que são palavras-chave. Ele vai pegar ali o bloco número 2.
E aqui eu posso pegar, colar aqui direto, ó. Bloco número 2, palavras-chave. Deu perto de 800 mil famílias de patentes. E aí o bloco número 3, ele pegou várias classificações, C1, C2, C3, C4, e cruzou com um conjunto de palavras-chave depois. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar cada uma dessas classificações agora separadamente, vou lá no Orbit, vou apagar aqui, ó. Então, esse daqui vai ser o meu C1, é o passo 3. O meu C2 é o passo 4. O meu C3 é o passo 5. E o meu C4 vai ser o passo 6, né? Beleza. O que eu estou mostrando para vocês aqui é como a gente muitas vezes pega um relatório já pronto, né? Imagina a quantidade de horas que esse pessoal gastou para chegar nesse square, assim, né, Cristiane? E às vezes o nosso aluno fala, tá, eu queria falar isso, eu queria falar sobre generativo, por exemplo, fazer um cruzamento assim, né? Beleza. Aí tem o meu C4 ali, né? E aí tem as palavras-chave que ele colocou ali, que é esse conjunto aqui adicional. Estou fazendo aqui, pessoal, meio que, assim, meio que mostrando na... Eita vida, aqui eu só estou achando... an operating is missing. Deixa eu só- Ah, tá. Na verdade, eu acho que eu tinha... Não, eu não apaguei direito a última estratégia, acho que foi por isso que deu. Pronto, passo número 8, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho, para ele ficar melhor. Então, na verdade, os conjuntos que ele tinha era o conjunto 1, conjunto 2, o conjunto 3, né? Que ele tinha ali. E aí o conjunto, aliás, o bloco número 3, ele pegou, bloco número 3, ele pegou a partir do passo C1, C2, C3, né? Então, deixa eu até pegar aqui para vocês, mostrar que ele fez aqui. 1, 2, 3. Então, ele pegou, na verdade, do passo número 3 até o passo no 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. C1, C2, C3, C4. 1, 2, 3, 4. C3, C4, C5, C6. Isso. Então, esse é o passo 3 a 3, 4, 5, 6. Aqui eu acho que eu repeti um passo aqui duas vezes, por isso. Deixa eu deletar aqui. Agora ficou mais claro, né? O passo 3 a 6, né? Passo 3, C3, C4, C5, C6, 3 a 6, and, deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela, né? And 7. Esse daqui, na verdade, acabou virando o meu conjunto, o grupo número 3 lá que ele falou, né? E aí, se eu quiser juntar tudo, eu tenho que colocar assim, conjunto 1, ou conjunto 2, ou conjunto 8. E aqui eu vou ter, na verdade, um conjunto que tem 2.600.000 famílias de patentes, né, que foi onde ele usou como base para fazer aquele estudo dele lá de 1900 aliás, 2019, de 5 anos atrás, tá?
Aqui, pessoal, eu vou até dar uma dica para vocês. O Orbit Intelligence, ele tem um limite de análise de 2 milhões de famílias de patentes diretamente. Só que aqui eu tenho 2 milhões e 600. Quando eles fizeram o estudo de 2019, eles talvez não refinaram muito mais, porque eles já tinham, na verdade, um número muito grande, né, de o suficiente de patentes para fazer análise direto do Orbit, por exemplo, né? Nesse caso, a gente não tem. O que a gente pode fazer? A gente pode fatiar, né, essas informações, fazer um refinamento antes de fazer a análise. Uma das dicas que eu costumo dar é usar um filtro que é por tamanho da família de patentes. É assim, né, Cristiane? Uma coisa, eu tenho uma família de patentes só na China. A outra coisa é, eu tenho na China, nos Estados Unidos e na Europa, quer dizer, gastou uma graninha a mais, né? Grande parte daquilo que a gente vê, muitas vezes, de famílias de patentes assim, muitas delas são patentes que são depositadas e publicadas só em um país. Como a gente está querendo fazer estudo mais global, assim, né, e de impacto global, uma das formas que a gente tem, que pode fazer um recorte, que é o seguinte: eu quero olhar para essas patentes, eu quero somente ver aquelas que tiveram o número de publicações da família de patentes, NPN, maior do que um, tá? Beleza. E aqui, não por acaso, né, a gente tem uma queda bastante grande das famílias de patentes, tá? Então, uma coisa é quem tem muitas famílias e outra coisa é quem tem famílias maiores. Aliás, se a gente colocar NPI igual a um aqui, só para ver aquilo que a gente, entre aspas, perdeu, né? Deu 1.807.000 famílias de patentes. Se eu der uma analisada nisso daqui, e para analisar 1.800.000 famílias de patentes, eu posso fazer isso, a gente vai perceber que tem muita coisa mesmo, né, de patentes, por exemplo, lá na China, tá? Isso é uma coisa bem legal, né, do Orbit, que a gente está com 1.800.000 famílias de patentes e ele costuma ser relativamente rápido para analisar esses documentos, né? Então, se ele está carregando os dados ali, você já vai dar uma olhada, né? E aqui, né, algumas coisas que são interessantes, né, que você pode dar uma olhada, né, nessas famílias de patentes todas, alguma coisa, né, de quais são as empresas, os detentores, né, e um tipo de visualização, né, muito comum que a gente faz é olhar quem são os principais atores, né, depois quem e quando, e depois quem e onde, por exemplo, né? Nesse caso específico, são todas famílias de patentes que só tem uma publicação, né? A gente vai ver aqui, provavelmente, aí uma prevalência de China, né? Ou, às vezes, até no caso da IBM, até nos próprios Estados Unidos, né? Também. Vamos ver se ele carrega aqui para a gente isso daqui. Tudo bem que eu estou usando um exemplo meio ruim para a gente ficar, entre aspas, brincando aqui com as informações, né? Porque por mais, né, que o sistema seja relativamente rápido, 1.800.000 famílias de patentes não é brincadeira, não, né? E aí, aqui a gente tem, né, os principais titulares. Então, vou fazer uma coisa, né? Posso adicionar a uma apresentação, chamar uma nova apresentação chamada de AI, por exemplo, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence 2 aqui, que eu nem sei se eu já fiz outra com esse nome. Beleza, né? Coloquei na minha apresentação. E a outra coisa que é legal a gente fazer, né? Toda vez que a gente tem um gráfico, a gente pode mudar os gráficos, né? Eu queria que fosse o gráfico seguinte: eu quero que seja titular no eixo Y, e eu quero que nas abscissa aqui no eixo X seja data de depósito mais antigo, por exemplo. Eu posso dar uma olhadinha aqui, falando de inteligência artificial de forma geral, né? Ali o que a gente tem ali, então, de principais depositantes de patentes e quando que eles depositarem essas patentes aqui, né? Posso pedir para ele mostrar os valores ali dentro, deixa eu diminuir aqui o gráfico para aparecer, né? E posso falar, não, Henry, eu queria, não ao longo dos últimos 20 anos, eu quero ao longo dos últimos 30 anos. Aí você troca ali para 30 anos. Mas, Henry, eu não queria os últimos 30 anos, eu queria ao longo dos últimos 100 anos. Você vai lá e troca, custom e coloca 100, e aí você resolve isso também, tá? Então, é uma coisa interessante, né? Que você vê que
algumas empresas, né, como a Samsung e a IBM, já tem um bom tempo que vem trabalhando com essas questões aí de inteligência artificial mesmo, né? LG, Samsung, Microsoft e tal, né? Muitas dessas empresas aqui tem. Há um detalhe, tá, pessoal? Essas daqui são aquelas patentes que eles só têm depósito em um país, né? E aí outra coisa, deixa eu até adicionar isso à nossa apresentação. Artificial Intelligence 2. E eu vou fechar aqui. E aí eu posso fazer uma outra coisa, né? Que é trocar isso aqui para de First Application Year, eu quero ser país de publicação, né? Quem e onde. Beleza. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Então, os principais países de depósito, né? E aí vai ficar, evidentemente, né? Que aparece, né? IBM, tem muita coisa só dos Estados Unidos, a Intel são dos Estados Unidos também, e uma boa parte daquelas organizações chinesas só tem coisa na China mesmo, né? Até quando eu tiver isso aqui, eu posso colocar aqui os top 30, posso colocar aqui top 10 países, por exemplo, para a gente chegar de uma forma mais simples. Vou colocar até top 15, né? Top 20 ali, que acho que tinha um país ali que eu vi que estava meio prevalente, mesmo naquelas que tinha só uma publicação, achei curioso, né? Que muita coisa que deposita primeiro só ali na Austrália, por exemplo, né? E aí eu tenho, e aí eu posso pegar e colocar lá na minha apresentação também, né? É, bom, pessoal, isso daqui eu estou fazendo, né? Em relação a quem tem só uma publicação na família, né? Outra coisa que a gente pode fazer é voltar ali para trás para o nosso Search History. Agora eu vou pegar esse conjunto aqui, que é o conjunto talvez mais interessante, né? De pegar quem tem depósitos em mais de um depósito na família de patentes, né? Mais uma publicação. E eu posso fazer a mesma coisa, tá? Eu posso fazer essa análise aqui também. E a gente vai poder olhar ali, por exemplo, é, quem são esses players que a gente tem, que tem depósito em mais de uma família de patentes. Então, talvez eu não vou nem ficar repetindo muita coisa aqui agora, né? Mas é, são algumas coisas interessantes, né? Que a gente pode até fazer filtros em patentes que foram litigadas. Ninguém litiga patente que não presta, né? Então, se você tiver que analisar 792 mil famílias de patentes, né? Talvez uma dica seja, dá uma olhadinha em quem andou brigando por essas patentes aí também, né? E aqui, né, falando aqui da própria distribuição geográfica, é bem interessante a gente olhar nesse conjunto, né? Que normalmente esses, entre aspas, cachorros grandes, né? Quando depositam patentes, eles costumam depositar em múltiplos países mesmo, né? Beleza, pessoal. É que eu poderia pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz ali para trás, vocês podem fazer isso depois também. Deixa eu dar uma outra dica que eu até comentei lá no nosso workshop, que normalmente quando a gente mostra esse tipo de coisa aqui, e que demora, né, Cristiane, para ficar fazendo essas coisas todas, o nosso cliente, o nosso orientador, seja lá quem for, fica de. Fala, cara, eu não estou entendendo nada que você está fazendo aqui. Quando a gente não entende nada, ele já chega e fala, já coloca, se colocar defeito. Então, dica da cozinha lá de Fortaleza foi: gafanhoto, se você tiver que fazer uma coisa rápida, né, faça rápido, assim. Exemplo, tá? Pessoal, eu queria fazer uma coisa bem rápida sobre Natural Language Processing ou Natural Language Generation, ou GPT, tá bom? Isso no título, no resumo, ou então na classificação de eh, inteligência artificial para linguagem natural, né? Processamento de linguagem natural. Natural Language Processing, que a gente tem NLP ali, que é essa classificação. Só para. Isso aqui eu vou fazer exatamente o que está nesse vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo que eu falo aqui foi o que eu mostrei aqui para vocês. Só vou repetir aqui porque eu acho que é legal a gente ver isso daqui, né? Nesse caso específico, tá? Estou voltando lá no meu Search History. Posso pegar no meu Search History e simplesmente dar um Ctrl V aqui, fazer a busca. Agora tem 10 mil famílias de patentes. E aí eu posso olhar nos resultados, fazer uma análise rápida, usando o Orbit.
E aí o que eu queria mostrar para vocês umas coisas interessantes, né? Alguma coisa, né? Que nem a gente acabou de fazer agora, né? Principais depositantes ao longo do tempo, né? Que a gente tem. Essa é uma coisa bem interessante, esse gráfico aqui, ó. Lembra que aquele relatório da OMP era de 2019, né, Cristiane? Em 2019, o Baidu tinha pouco mais de umas 30, 40 patentes sobre o tema. Nem aparecia no ranking, né? E a IBM e a Microsoft apareciam ali no topo da liderança. Uma coisa curiosa, né? Que depois daquele relatório, então fala assim, me dá um exemplo de um relatório que aparentemente foi usado, tá, pessoal? Se for pegar esse relatório da OMP, aquele lá que eu comentei com vocês, vocês vão ver que entre os caras que compuseram o painel de entrevistados, esse pessoal que faz cara de inteligente, sai em foto, né? Tudo assim. Aí, mas entre os caras que estavam ali dentro, eu achei que chamou muita atenção isso daqui, ó. Senhor Haifeng Wang, Senior Vice President do Baidu. Então, se teve alguém que usou provavelmente esse relatório, Cristiane, foi o senhor Haifeng Wang, porque até 2019, a Baidu tinha pouquíssimas patentes. Dali para frente, eles começaram a ter. Uma das críticas que esse relatório faz em relação às patentes de países asiáticos ali, um comentário foi, tem muitas patentes na China, mas só tem na China. Não tem depósito em outros países também. Ali, a gente acabou de ver ali, né? Tem um monte de coisa ali que era a China como país, né? De grande parte daqueles principais depositantes. E a gente fala, tá, agora eu não quero saber quem e quando, né? Quero saber quem e onde. E aí uma coisa bem legal, né? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro ali, tá, pessoal? Vocês vão ver que o Baidu não só tem muitas famílias de patentes, mas ele tem famílias de patentes, inclusive com uma das coberturas sobre esse tema mais abrangentes globalmente. Na verdade, quem tem mais abrangência mesmo são o Google, né, em termos de número médio de patentes, e a própria Microsoft, aqui que tem muita coisa também, mas o Baidu não fica muito atrás, não. Um dos gráficos, né, que eu queria mostrar para vocês, que é bem interessante, é o seguinte. Dentro de charts, a gente tem esse daqui que chama Key Invention Metrics. O que que ele faz? Ele pega dados de citação, se teve litígio, cobertura geográfica, um monte de coisas e analisa, assim, entre essas patentes, quais são aquelas que talvez, né, tiveram um índice de impacto maior em termos de citações, cobertura e assim por diante, tá? Se teve litígio, oposição e assim. É uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, pessoal. Daquele conjunto de 10.000 resultados, você tá vendo que aqui tem uma, duas, três patentes, quatro aqui, que são da Apple, tá vendo? Inclusive umas com 2.000 citações, 1.000 citações, 600 e lá vai pedrada citações. Uma das patentes mais citadas que a gente tem aqui são da Apple. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, que se a gente volta para aquele Key Players, a Apple, deixa eu ver, onde ela vai aparecer aqui para baixo. Cadê? Adobe, disso, daquilo, que eu não estou nem achando a Apple aqui direito, né? Mas a Apple não tem muitas patentes, na verdade. Isso é uma coisa interessante. Ela não tem 500, 400, 200 patentes. Mas isso, aquela que eu estava comentando lá em Fortaleza, né, Cristiane? Uma coisa é ter muitas, outras coisas teve impacto. E aí, como foi esse impacto, né? E aí, essa é um convite até para a gente fazer uma outra coisa, né? Que eu posso pegar e fazer o seguinte: desse conjunto de 10.000 famílias de patentes, né? Que é aquele search query ali, quais foram da Apple como patent assignee? Opa, faltou colocar um parênteses aqui, tá, pessoal? Não pode esquecer de colocar parênteses aqui. Agora vai. 29, por isso que não estava nem aparecendo ali dentro, né? Então, embora a Apple tenha pouquíssimas patentes, essas patentes da Apple foram algumas das mais citadas
dentro desse universo de Natural Language Processing e assim por diante, né? E aí, uma coisa interessante que eu posso pegar, quem foi que mais citou as patentes da Apple? Então, eu pego esse conjunto de patentes da Apple e posso fazer uma análise de citações, tipo cite, né? Citing. Quem do passado citou essas patentes? Bom, obrigado. Ah, esse erro eu tinha dado ontem também. Eu acho que deve ter alguma patente da Apple aqui que está dando. Deve ter tanta citação que eu acho que é isso. Porque eu fiz de manhã, deu certo. Agora, quando eu fiz de novo com as da Apple, não está dando certo. Né? Eu acho que deve ser algum problema de limite. Deixa eu ver aqui. Ele deu, tá dando algum problema. Mas eu poderia ver quem são as empresas que mais citam patentes da Apple aqui, ou algumas dessas patentes da Apple também. Deixa eu até tirar das 29, deixa eu pegar uma só, para ver se vai dar certo aqui. Vamos ver. Site patents. Não, acho que aqui nesse caso especificamente tem alguma coisa nesse conjunto que deve ter algum bug de dados, né? Porque de manhã cedo eu fiz uma busca por citações e funcionou super bem, né? Agora de noite, ou de noite, ou em relação a alguma dessas patentes, não está funcionando. Deixa eu pegar uma outra aqui, vai. Talvez seja aquele registro especificamente que possa ter dado problema. Não, está dando problema aqui. Bom, moral da história, pessoal, a gente pode pegar os resultados, fazer buscas por citações e, com isso, fazer ampliação do nosso universo amostral também, tá? Então, isso é um outro comentário que tem. E uma outra coisa que a gente pode fazer, quando a gente tem patentes assim também, é fazer uma busca também por similaridade, né? Aí ele usa os algoritmos ali do Orbit, ele pode procurar patentes que sejam parecidas com esse conjunto. Normalmente a gente não pega um conjunto sem ler, do jeito que eu estou fazendo agora, tá, pessoal? Bom, ele está com algum problema aqui de limitação com esse conjunto, eu vou ter que dar uma verificada depois, tá? Bom, mas ele também permite a gente fazer essas análises por similaridade e algumas outras coisas mais. Bom, ainda sobre o Orbit, pessoal, né? O... Tenho algumas outras dicas dos materiais que eu mandei, inclusive no grupo hoje de manhã, que são de um curso chamado Busca e Análise de Informações com Foco em Patentes. Esse curso aqui, que está ali também nos materiais que eu mandei para você, está lá no grupo do EMP, ele tem uma série de vídeos, né? Inclusive para quem tem vários professores aqui de prospecção, dessas coisas todas, dica da cozinha, né, Cristiane? Eu vou ter que faltar uma aula, sabe? Ter que repor uma aula. Fala, não, pega esse aqui, ó, tá cheio de vídeo, tudo no YouTube aqui. Pode falar, pessoal, eu quero que vocês assistam aqui aos vídeos 1 a 4 e depois comentem na próxima aula, né? Só para dar um exemplo aqui, tá? E a gente tem vários vídeos lá no final, fontes de informações, tem um monte de coisa aqui, tá, pessoal? Isso aí eu até comentei lá no nosso curso lá em Fortaleza. E aqui no final, a gente tem, desde a parte, né, de como faz estratégia de busca, tudo, mas tem uma série de vídeos. Aqueles filtros, né? Que a gente tem, tamanho da família de patentes, país de publicação mais antigo, país de prioridade mais antigo, sabe? Você teve litígio, não teve litígio, tem algumas dicas aqui. E aqui tem vários vídeos, né? Que a gente tem do uso do Orbit, do uso do Spacenet para fazer essas buscas todas aqui também, tá? E um dos vídeos que eu acho eu não que eu abordei de manhã cedo foi esse de criar esses vários passos de buscas, mais ou menos o que a gente fez, que nem naquele relatório da OMP, né? Cara, não coloca tudo num query só, cria conjunto um, conjunto 2, conjunto 3 e depois cruza tudo, né? Para ficar mais didático do que você colocar tudo numa linha só, né? E mais lá no final tem esse vídeo aqui, que é o último, ele fala um pouco sobre como a gente analisa cenários de patentes por país mesmo, né? Só para dar, vou até mostrar para vocês aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui, como a gente faz aqui, ó. Que é o seguinte, né? Deixa eu aumentar um pouco minha tela aqui. Se eu quiser saber quantas publicações de patentes tem, famílias com publicações tem no Brasil, eu coloco assim, ó, BR/PM. Isso aqui é quantas famílias de patentes tem publicação no Brasil, perto de 1 milhão. Quantas tiveram Brasil como Earliest Priority Country? 1/3 delas.
Então tem, certo? Agora eu vou fazer uma outra coisa que é interessante aqui. Das patentes que tiveram Brasil como país, aliás, aquele passo ali, Brasil como país de publicação e tiveram NPM maior igual a, colocar maior igual a 3. É algo assim. Teve um pedido prioritário, fez um PCT e entrou em um país. Ou então, fez um pedido prioritário e entrou em mais dois países, por exemplo. Ou quase uma aproximação disso, tá? NPM maior que 3 não quer dizer número de países necessariamente, número de publicações, tá? Teve 3 publicações na família, 3 ou mais. Dessas 900 mil, 600 mil tiveram, né? é, mais 3 ou mais publicações. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, desse conjunto de patentes brasileiras, com prioridade brasileira, quantas tiveram NPI maior ou igual a 3? Essa é uma coisa curiosa que a gente vai ver, que é assim. Aparentemente, né, os pedidos de patente do Brasil, 1/3 deles, vão dizer que tiveram prioridade brasileira. 1/3, né? Só que quando a gente olha para pedidos de patentes que tiveram depósito de patentes, né, em mais países, esse número cai para perto de 1,5%, né? Que é bem menos do que 30%, né? É um vigésimo de 30% aqui, vamos dizer assim, né? Então, o que mostra que a questão dos pedidos do Brasil é que, assim, aqueles que tiveram normalmente, né, um investimento maior de depósitos globais, tudo isso, a gente vai ver que uma boa parte deles, né, são de estrangeiros. Em outras palavras, a gente deposita relativamente pouco no Brasil, e do pouco que deposita, a gente leva menos ainda para, né, depósitos em outros países e assim por diante, tá? O código correto de número de publicações de patentes não é nem esse, tem até um outro código ali, que eu acho que tem até aqui, que eu acho que eu coloquei nessa minha. É que esse negócio aqui, ó. Esse aqui é Number of Publication Countries no campo numérico. Isso daqui seria exatamente, tá? O comando para falar que é 3 ou mais países, né? Ou códigos de publicação, né? Porque WO, por exemplo, não é país, né? Tá vendo que a diferença não é muito grande aqui, né? Ele é uma aproximação bem razoável do que a gente tem do NPI maior que 3 e o número de países de publicação maior que 3. Dá quase a mesma coisa, tá vendo, né? Então, por isso que muitas vezes eu aproximo pelo NPN maior do que um mesmo, tá? Mas só para... Isso aí fica uma dica, né, de como a gente pode fazer e fazer análise de país. Outra dica que eu poderia dizer é o seguinte, isso tem a ver... Sabe quando a gente fez aquela busca do um or 2 or 3 aquelas coisas todas ali, né? Que deu 2.600.000 famílias de patentes. Isso daqui não é analisável pelo Orbit. Ele vai dar o limite dele, tá? Ele vai falar que atingiu o limite de 2 milhões. Mas eu consigo analisar da seguinte forma, né? Desses 2 milhões de famílias de patentes, que são o passo número 9, né? Quantas tiveram BR barra EPRC? Earliest Publication Country. Quantas tiveram China como país de publicação de prioridade mais antiga, né? Quantos tiveram Estados Unidos, por exemplo? Tá vendo, né? Então, na verdade, pessoal, esse tipo de análise, a gente pode pegar até conjuntos muito maiores que 2 milhões e a gente vai fazendo aqui. E depois a gente pode exportar esse negócio aqui para Excel, por exemplo. E aí depois a gente tabula no Excel. Tá? Então, é a dica da cozinha, quando está muito grande, você consegue fazer o fatiamento desse jeito, para não ter que ficar fatiando por data, aquelas outras coisas. Aí você muitas vezes pode fazer desse jeito também. Tá? Então, algumas dicas da cozinha que eu poderia dar para vocês. Mostrar uma outra dica da cozinha, que eu acho que eu vou usar até esse conjunto aqui.
Quando eu tenho, né, uma estratégia de busca, aliás, eu até vou pegar uma estratégia de busca que eu vou fazer diferente. Eu vou pegar só palavras-chave, tá? Tipo Natural Language Processing, NLP, Generating, tal. Aqui agora sobrou um parênteses aqui, agora estava faltando, agora está sobrando. Beleza. Deu lá 8.000. O que que eu posso fazer, né? Toda vez que eu tenho palavras-chave, uma coisa que é legal a gente fazer em ferramentas como Orbit, eu posso fazer uma análise estatística rápida, né? Eu vou fazer até aqui direto, ó, usando esse pódiozinho, falar quais são as principais classificações CPC que a gente tem aqui dentro, né? A gente vai ver que, né, que um quinto delas está nessa G6F40, 30, e aí vai. Né? Então, esse é um jeito que a gente tem de encontrar classificações de patentes que possam ser relevantes dentro daquilo que a gente está fazendo. Quando a gente clica aqui no Orbit, ele já vai até para o site do SpaceNet, né, do SpaceNet, e aí ele vai falar aqui, né? Handling Natural Language Data. Então, análises de reconhecimento de fala, tal, e assim por diante, né? Então, a gente pode usar essas classificações, muitas vezes, né? Para a gente explorar outras classificações de patentes também, né? E aí, só vou dar um outro exemplo para vocês, tá? G6F40, a gente viu ali, né? Então, eu vou falar, cara, esse G6F40 aqui eu vou poder, né? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, né? Eu quero pegar agora, né, o que eu posso fazer, eu vi que grande parte está no G6F4030, né? E aí eu posso fazer uma busca, né? Por exemplo, de coclassificações também. Vou colocar assim, né? And aqui dentro, tá? 4030 barra CPC, por exemplo. E aqui dentro, né? Ali um quinto tem. A gente pode fazer uma análise, né? De quem está classificado dentro dessa classificação, que outras classificações pode ter? Eu posso ir até para patente análise ali. Agora, vou fazer a mesma análise, né? Só que, agora eu vou fazer uma análise com, por exemplo, em visualização por tecnologia, e eu quero ver, por exemplo, as classes CPC. Então, G6F, né, é o prevalente, depois G6N. Então, aqui, né, a gente consegue, talvez melhor do que olhar para essa classificação aqui, né, que é o, o G6F desse jeito, eu posso até ampliar um pouquinho mais aqui, ó. Subclasses, subclasse que é 4 dígitos, posso ir para grupos, né, que é até sétimo dígito, all CPC Groups. Aí eu posso dar uma olhadinha aqui também. Então, é um jeito que a gente tem, né, de ver que grande parte que está no G6F40, né, também pode estar no G6F16 e assim por diante, tá? Então, é uma coisa muito comum a gente usar muitas vezes a busca por classificação, né, para encontrar outras. E às vezes a gente faz até o contrário, né? Cara, que tem um monte de coisa aqui que está no G6F40. E o que que não está no G6F40? Está em qual classe? Né? Então, são algumas coisas que a gente acaba fazendo, né? Aqui eu vou fazer até o contrário, né? Aqui eu vou colocar assim. E o que que não está no G6F40 aqui dentro? Deve estar em outra classe, né? Então, quais são as outras classes que não G6F40 também? Né? Então, são estratégias que a gente tem muitas vezes, né, de brincar aí com os search queries, tudo isso para até encontrar, por exemplo, né, algumas outras classificações e assim por diante, né? Então, não estava no G6F40, né? O que que pode ser, então, outras classificações que não G6F40, né? E a gente vai vendo essas outras análises que a gente tem aqui dentro também, tá? Bom, dá para fazer cruzamento, uma série de outras coisas. Pessoal, não vou ficar entrando em muito mais detalhe que isso, porque já deu, tô vendo aqui que deu 8h30, né? E eu não queria que ficasse tão pesado para vocês aqui também, né? O de manhã foi mais leve, viu, Cristiane? Marcos também. Aqui de noite eu acabei entrando um pouco mais a fundo mesmo, porque de manhã já tinha, né? Uma coisa mais leve, mas só para mostrar algumas coisas que a gente tem, né, de uso dessas ferramentas também, né?
principalmente nessa parte final, para a gente fazer essas análises, tá? Isso tudo que eu mostrei para vocês, uma boa parte está naquele curso já gravado, Busca e Análise de Informações com Foco em Patentes.